faço a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bila. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Vereadora Emily Hidalgo. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Tem início a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei número 59/2023. Autor, prefeito. Assunto: veda uso de fogos de artifício e realização de shows pirotécnicos no âmbito do município de Mairinque e de outras providências. Em discussão, projeto de lei 59/2023. Senhor presidente, me parece que já existe uma outra lei do prefeito sobre isso também, uma lei minha, estava sendo alertada agora, e aí eu vou pedir, então, adiamento por uma semana, para a gente poder ver isso melhor. Coloco em votação o adiamento por Uma semana. uma semana. Em discussão, o adiamento por uma semana. Não havendo ninguém para discutir, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram se levantar. Está adiado por uma semana o projeto de lei 59/2023. Projeto de resolução número 10/2023. Autor, mesa. Assunto: introduz alterações na resolução de número 263/94 do Regimento Interno. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora. Poderia ler o projeto de resolução na íntegra? Projeto de resolução número 10/2023. Introduz alteração na resolução 263/94 do Regimento Interno. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de resolução de autoria da mesa, a saber: artigo 1. O artigo 40 da resolução 263/94 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 40. Compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre a constitucionalidade e legalidade e a conformidade com esse regimento de todas as proposições que integram ao processo legislativo. Artigo 1. Cabe também à Comissão de Justiça e Redação promulgar a resolução de destituição de todos ou da maioria dos membros da mesa. Artigo 25. Inciso 2. A Comissão de Justiça e Redação acompanhará a execução orçamentária e demais políticas públicas do município, assim como realizará o levantamento dessas demandas. Continue a discussão, resolução. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Não poderia adiar essa... Eu posso dar um esclarecimento breve? É o seguinte, isso aqui, existe uma lei que obriga que seja feita tá aqui, ó, deixa eu só ler aqui, seja feita uma análise pela Comissão de Justiça e Redação do que foi protocolado, do que foi solicitado a ser divulgado pela Câmara. Por exemplo, as contas do prefeito têm que ser divulgadas, essa lei obriga que exista esse tipo de comissão. Então, eu vou dar uma olhadinha na lei aqui para esclarecer para vocês por que está sendo feito essa... Deixa eu ver se está na justificativa aqui. Ó, eu peço à senhora secretária que faça a leitura da justificativa. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, a presente propositura visa instituir com atribuição da Comissão de Justiça e Redação o acompanhamento da execução orçamentária e demais políticas públicas do município, assim como realizar o levantamento dessas demandas. Tal providência visa atender à determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que em suas expensões periódicas junto à Câmara requer certificação quanto ao atendimento dessas providências administrativas, em obediência ao princípio da eficiência preconizado na Constituição Federal. À vista do exposto, contamos com o voto favorável de todos os colegas.
O Tribunal de Contas esteve fazendo uma vistoria que eles costumam fazer rotineira aqui, e eles passaram essas recomendações. Inclusive, foi enviado, a do ano passado, a gente pediu para a Prefeitura mandar, que era o Ed Carlos que teria que ter feito, mas acho que foi notificado, né? Enviaram, levaram, desceram até a padaria para entregar para você. E o que está alterando é só o parágrafo 2. Todos os artigos aqui da resolução continuam o mesmo. Se olhar lá, só aumentou o parágrafo 2, que é a Comissão de Justiça e Redação acompanhará a execução orçamentária e demais políticas do município, assim como realizará o levantamento dessas demandas. Ou seja, a Prefeitura tem, por uma outra lei federal, a Prefeitura é obrigada a cada ano da conta contábil enviar as contas aqui para baixo. E isso também está no regimento interno, que é o artigo 40. Questão de ordem. E a gente está mudando somente o parágrafo 2º do artigo 40. Eu só não Questão se de ficou ordem, claro. senhor presidente. Pois não. Desculpa, o senhor Abner toca a fala? Outra Senhor, informação que tem aqui é o do TCU. Ele coloca aqui, outros pontos de interesse. É o B6 do relatório, que só tem uma folha aqui, o relatório é bem grande, eles enviam um relatório que a gente tem que responder. Na questão B6, outros pontos de interesse, a pergunta número 12 e 13 do TCU é: informar se há setor, comissão ou equivalente na Câmara que acompanhe a execução orçamentária e de demais políticas públicas do município. Questão 13. Informar se o Legislativo possui comissão ou setor para levantamento de demandas de políticas públicas ou negativa. É isso. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão e conversar com todos os outros vereadores. Eu queria pedir o adiamento deste projeto, porque eu acredito que é muito importante nós fazermos reuniões entre nós, vereadores. Eu entendo a importância desse projeto e concordo com ela, concordo com os pareceres que foram dados também, e a sugestão pelo TCU e também pelo tribunal. E eu acredito que as matérias de orçamento, hoje existe a Comissão de Orçamento e Finanças, que também deveria entrar com obrigatoriedade de dar pareceres em matérias de orçamento e finanças. Eu acredito que seja muito necessário, assim como todas as outras comissões permanentes dessa casa, que é muito importante tudo isso. Nós tivemos lá no passado já, proposto pela mesa, várias alterações na resolução do regimento interno, inclusive feito enquanto você, presidente, mas que foram retiradas a obrigatoriedade de pareceres, como a questão dos assuntos jurídicos, que anteriormente, logo que entrava um projeto de lei, não sei se todos lembram aqui, mas era passado para o jurídico e um parecer em cada projeto. Isso é muito necessário, assim como é uma pauta também que o Robertinho já vem trazendo em todas as discussões, assim como reafirmou também a importância do parecer na lei da comissão do Parlamento Jovem, do projeto de lei do Parlamento Jovem. Eu vejo que há importância em diversas matérias que as comissões devem se posicionar. Comissões permanentes são feitas exatamente por isso, e eu acredito que todos os vereadores que estão aqui hoje é para trabalhar, e as comissões são justamente para isso, para que todos possam discutir as matérias feitas aqui. Então, senhor presidente, eu peço para que o senhor acate, talvez a gente consiga adiar isso por uma sessão, para que tenha essa conversa, para a gente ver, e eu acredito que existe a necessidade de incluir também a obrigatoriedade de todas as outras comissões nessa discussão, como pareceres que são tão importantes para nós do município. Concluindo isso. Bom, senhor eu vou colocar... presidente, questão de ordem. eu vou voltar. É que eu ouvi sobre destituição da mesa. Isso aí já é antigo do regimento. Então, eu não... Mas é antigo, Tá aqui, mas não era da comissão, correto? Era, sempre foi. Está aqui a lei antiga, está aqui. Como há dúvida... A página... Então, eu estou com dúvida em votar esse sim. projeto. Eu vou colocar em votação o adiamento ou não do pedido da resolução. Mas ele já está aqui. Já está publicado, já faz uma semana, 2. Isso aqui é importante para que a gente coloque à disposição disso aqui para toda a população, para
para o TCU que está pedindo. Eu estou cumprindo com coisas da legislação da presidência anterior, não é da minha. Tá? A minha pela vai estar ordem, tudo certo. presidente. Mas eu vou colocar em votação Questão de o ordem, pedido. então. Vai ser colocado em votação, né? O Como o senhor pedido falou, o pedido de de adiamento. Mas penso que seja, então, já que o senhor está seguindo uma determinação do TCU, né, da Constituição, que volte, então, os pareceres, que os projetos sigam os trâmites legais nessa Casa de Leis. Respeite os prazos regimentais também. Sim, o que não estiver sendo feito no prazo, a senhora pode protocolar. Até mesmo porque eu vejo aqui que, nesse projeto, senhor presidente, a Comissão de Orçamento e Finanças vai fazer o quê? Né? Porque a Comissão de Justiça vai acompanhar toda a execução orçamentária e demais políticas públicas no município, no caso dessa demanda de orçamento. Né? Para que vai servir a Comissão de Orçamento? Ele não vai... Na verdade, é o seguinte, ele vai acompanhar o que já existe numa lei federal que obriga a Prefeitura a encaminhar à Câmara em todo ano de contábil, as contas, se foram aprovadas ou não. E isso, quando chega aqui na Prefeitura, nós somos obrigados a colocar à disposição da população, num edital. Isso não foi feito nos últimos 2 anos. E eu estou fazendo isso agora. Então, Mas assim. aqui fala só... Mas eles não vão analisar nada. A Comissão de Redação de Justiça não vai analisar nada. Só vai cobrar da Prefeitura que ela envie para a Câmara esses relatórios. É só isso. Seguindo pela ordem, então, aquilo que pede a Constituição, que pede o Tribunal de Contas, que todos os... Desculpa, Tribunal não, que pede a nossa Constituição, então os projetos ainda vão continuar a não seguir o regimento, que é passar por toda aquela questão de prazo, por não ter parecer, como nós... o senhor sabe que muitos projetos de leis que são votados, principalmente nessa Casa de Leis, sem pareceres, poderão ser considerados natimorto. Sim. Lei natimorta. Se ocorrer... Porque não tem parecer de comissão. Então, eu pensei que, quando estava se criando esse projeto, também iria seguir todo o trâmite legal para se votar um projeto, como nós vemos em outras casas de lei, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, que cada projeto que adentra na Casa de Leis passa, naquele período, né, regimental, pelas comissões, para que depois, se adequados, sejam deliberados e votados em plenário. Então, não é isso que está acontecendo nessa resolução, né, senhor Não tem presidente? problema nenhum se é de vontade de todos eu adiar para pedir parecer. Eu só estou querendo resolver um problema de gestão anterior. A minha não tem problema, a minha tem tempo para fazer isso aqui. Quem não tem tempo para fazer isso aqui são gestões anteriores à minha. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou explicando. Só tirando uma dúvida. Senhor presidente. Pois não. Na gestão anterior... Estava lá no portal da transparência, as contas do peixinho, da gestão anterior também, cara. Tudo estava lá. Não é do prefeito anterior. É do presidente, é a gestão do presidente da Câmara. Porque mas se o senhor tem a oportunidade de fazer de forma correta, não cometer, segundo você, os erros da gestão anterior, de qualquer forma, a gente vai colocar em votação, e a maioria, democraticamente, vai achar o que é melhor para a Câmara. Então, pela ordem, senhor presidente, gostaria de votação nominal. Eu vou pedir votação nominal para adiamento ou não da resolução número 10/2023. Questão de ordem, presidente. Eu só gostaria de reafirmar se no projeto de lei tem algum parecer sobre tudo isso? Não tem parecer. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Vereador Rejeito. Leão, rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo.
Justificativa de voto? O adiamento foi rejeitado por 8 a 5. Justificativa de voto, vereadora. Pelo que deixa muito claro aqui, é que o senhor não tem intenção nenhuma de prevenir todos esses problemas pelas suas, enfim, contas do futuro. Você não está querendo prevenir. Mas a dele também, enfim, vinculará com a do futuro. Mas o senhor está tentando, nós precisamos prevenir e não remediar os problemas que já ficou muito claro e escancarados dessa gestão e principalmente dessa Casa de Leis, que existem todos esses vícios, mesmo que aprovado em sua maioria nesse regimento interno. Algumas questões que evidenciam por que a nossa Câmara está desse jeito, infelizmente. Tão carente de pareceres, tão carente de realmente complementar e trazer projetos constitucionais e verdadeiros para essa Casa de Leis. Infelizmente, o interesse da maioria aqui hoje é não realmente entregar projetos de leis deficientes, mas sim aprovar só pela forma politiqueira para passar para o prefeito fazer como quiser. Infelizmente, muito disso escancara quem são os realmente prejudicados, que é a população, não é um vereador ou outro, a população que está sendo prejudicada com tudo isso. Continua a discussão, projeto de resolução número 10/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose do Cris. Bom, eu entendo o que está escrito no artigo 40, que compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre a constitucionalidade, legalidade e a conformidade com esse regimento, de todas as proposições que integram o processo legislativo. Esse projeto de resolução é uma proposição legislativa? Sim. É uma proposição. Cadê então o parecer da Comissão de Justiça e Redação? Isso não está sendo colocado agora. Desde que tem o regimento interno, temos esse artigo. Então, se são todas as proposições, por que não está valendo para esse projeto de resolução que integra, sim, a ação, o processo legislativo? Veja bem, nós vimos aqui ser aprovados alterações dentro do regimento interno, como já trouxe a vereadora Emily, verdadeiros absurdos para favorecer a gestão atual, para favorecer grupos políticos. E nós estamos vendo aqui agora acontecendo, diante dos nossos olhos, um projeto de resolução que é uma proposição dessa Casa de Leis, do processo legislativo, sem parecer. Então, vemos que regimento interno é só quando convém. Não é para todas as proposições, de fato. Se é para seguir o regimento, que siga-se, então, e me mostre, nos dê um parecer sobre esse projeto que está sendo apresentado hoje, porque está tirando o parágrafo único e está colocando 2 parágrafos, o primeiro e o segundo, tudo bem, no mesmo teor, na mesma matéria. Mas, então, já se encontra aqui um vício que não está seguindo o nosso próprio regimento. O nosso próprio regimento. Cai em contradição tudo aquilo que está sendo falado. Estamos seguindo a determinação do Tribunal de Contas, estamos seguindo a Constituição Federal. No discurso é muito lindo, mas preto no branco, no que está escrito no nosso regimento, não segue-se, só quando convém favorecer a um ou a outro. Não, de fato, favorecer leis, proposições que vá favorecer a população de fato, que vá fazer mudança na vida das pessoas na nossa cidade. Então, senhor presidente, como podemos votar uma resolução que a própria não segue o artigo 40, aonde está sendo acrescentado o parágrafo 2º? Como a gente vota? Sem um parecer que é determinante, que está aqui no nosso regimento interno. Como nós votamos? Então, eu penso que a falta de incoerência e de consistência nas ações acaba prejudicando todo o trabalho legislativo, quando busca favorecer apenas grupos políticos ou, então, gestão atual. E essa casa não deveria trabalhar assim para favorecer gestões, e sim para favorecer a população e o trabalho de cada vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra. Continua em discussão, projeto de resolução número 10/2023, com a palavra a vereadora Emily Hidalgo. Seguindo aqui o raciocínio do que a vereadora Rose coloca muito bem, eu acho que esse projeto de resolução, ele realmente vem para reafirmar que os projetos de lei apresentados nessa Câmara são apenas para interesse unilateral.
interesse em um único grupo político, em um único grupo de pessoas que realmente irão se beneficiar com isso. Aqui ele mostra, inclusive foi escancarado aqui, que apenas uma comissão funcionará. E é todo o resto. Ora, e a Comissão de Orçamento e Finanças? Onde prestará esse papel? Como trouxe o presidente da Câmara aqui, em uma ação talvez de desespero, já citando sobre as contas. Nós precisamos falar sobre as contas, as contas, as contas. Então, eu pergunto também, como reflexão, vereadora Rose, será que ele está fazendo esse projeto de resolução apenas para a Comissão de Justiça beneficiar as próximas contas do, então, prefeito Toninho Gemente? Aparentemente, segundo o que foi dado aqui, talvez realmente seja isso, colocando novamente que todos os projetos de lei aqui, trazidos pela base do prefeito, são realmente isso, uma piada, e ineficiente para o nosso povo, ineficiente para aqueles que realmente precisam das políticas públicas para o dia a dia. Só está escancarando cada vez mais tudo isso. Então, os projetos de lei são para beneficiar quem, ao fundo? O prefeito e todos aqueles que estão com ele, mesmo ele fazendo essa péssima gestão. Então, aqui fica a minha revolta contra este projeto de lei, a qual nós tivemos aqui hoje a oportunidade de sentar e discutir entre todos os outros vereadores. Mas nós percebemos que realmente, eu acho que o círculo continua, o benefício vai para um, vai para outro, e principalmente agora, chegando em época de eleição, fica bem mais complicado. Mas eu acho importante que a população saiba disso, e pode ter certeza que aqueles que não concordam com esse tipo de atitude vão falar por aí de quem é o interesse nesses projetos que não beneficiam quem realmente precisa. Muito obrigada. Em discussão, projeto de resolução número 10/2023. Não havendo mais ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o projeto de resolução número 10/2023. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu gostaria que deixasse registrado em ata o voto contrário do vereador Edi Carlos, vereador Bruno Tan, vereadora Rose do Cris, vereadora Emily Dalgo e vereador Abner Seguro. Nós levantamos nessa votação, votamos o contrário, então eu gostaria que ficasse registrado em ata, que fosse registrado na votação do projeto. Será registrado. Muito obrigado. O voto contrário dos vereadores citados pelo vereador Bruno Tan. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereadora Rose do Cris. Fui contrária, votei contrária a esse projeto de resolução, por entender, primeiramente, que quem propôs essa alteração já não seguiu o regimento interno, né? O que significam essas proposições? Requerimentos, projetos de leis, projetos de resolução, indicações. Então, já por não ver essa ação, esse cumprimento do artigo 40 sendo aplicado nas proposições que nos são apresentadas, e especialmente nessa que pede essa alteração, é que eu fui contra, pela incoerência e principalmente pela inconsistência da atitude da mesa nesse momento. Obrigado, presidente. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Edi Carlos da Padaria. Eu também votei contrário, até porque as comissões que foi nomeada no passado trabalhavam e trabalhou bonito. E também a Câmara andou redonda, presidente, não teve nenhum PIX feito na minha época, nenhum. Então, foi tudo perfeitamente redonda as coisas e clara na minha gestão. É só, senhor presidente. Alguém mais para justificativa? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.